Por que Jesus cuspiu no chão para curar o cego de nascença? Você já pensou por que justamente o cuspe? Por que Jesus tinha que cuspir no chão para poder curar, se ele poderia usar outra forma para curar aquele homem? Bem, aqui no livro de João, no capítulo 9, nós vemos a história do cego de nascença, né? E aqui nós vemos duas informações importantes. Depois você vai ler, eu não vou ler aqui o texto para não prolongar muito o vídeo. Mas nós podemos tirar aqui duas informações. A primeira é que ele era cego de nascença e a segunda é que seus pais ainda estavam vivos. Na tradição judaica, se você tivesse um filho que ele tivesse uma doença de nascença, ali ele era considerado amaldiçoado, aquele filho. E segundo a tradição judaica, os pais, quando aquele filho tivesse 13 anos, os pais poderiam deserdá-los. Agora você imagine uma criança ainda de 13 anos com deficiência, tendo que lutar sozinho, tendo que correr atrás sozinho do seu alimento, do seu sustento, sendo rejeitado pelos pais. Imagine a tristeza que aquele homem carregou em saber quanto tempo, por quantos anos ele ali foi rejeitado por todos, foi rejeitado pelos pais, foi instrumento de vergonha e todas as vezes as pessoas ali passavam e cuspiam, porque quando as pessoas passavam na rua que via alguém que era deficiente de nascença, tanto fazia a deficiência, se fosse cego, se fosse coxo, fosse o que fosse a sua deficiência. As pessoas simplesmente passavam e cuspiam ali perto dele, porque ali e diziam, você é amaldiçoado, você é rejeitado por Deus. Então, ali nós vemos nessa passagem, né, que aquele homem, além de ser cego, ele foi rejeitado pelos seus pais. Além de ser cego, ele era rejeitado pela sociedade. E naquela época, as doenças de nascença, elas eram consideradas uma maldição, como eu já falei para vocês. Por isso, os discípulos, eles perguntaram para Jesus. Eles perguntam, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E ali, nós vemos que, segundo os historiadores, cuspir no chão era um ato muito comum naquela época para os judeus. Aquela pessoa que ela era considerada amaldiçoada. Então as pessoas passavam, como eu já falei para vocês, e cuspiam no chão, porque ali elas falavam, você é amaldiçoado, você é um rejeitado, né? Imagine a pessoa ser rejeitada desde criança, a vida inteira. Imagine a pessoa que foi ali deserdada, a pessoa ter que sozinha, com uma deficiência, principalmente uma cegueira, ter que já desde os 13 anos lutar sozinho. Ou seja, porque Jesus cuspiu ali no chão. Jesus, ele cuspiu no chão, mas o cuspe de Jesus foi diferente. Jesus não cuspiu no chão para amaldiçoar, para envergonhar aquele homem. Jesus, quando ele cospe no chão, ele cospe no chão com aquele cuspe, ele fez uma lama, colocou no olho daquele homem e curou. Naquele momento, Jesus estava dizendo, ainda que você tenha sido rejeitado pelos seus pais, ainda que você tenha sido rejeitado pela sociedade, ainda que você tenha sido desprezado, eu de maneira nenhuma vou te rejeitar. Eu de maneira nenhuma te rejeito. Eu estou mostrando aqui para todos que o Pai, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te ama. Que o meu Pai, ele não te rejeitou. Ali Jesus estava mostrando para aquela sociedade, estava mostrando para aquele povo que Jesus não rejeita ninguém. Que todo aquele que vai até ele, Jesus jamais lança fora, como ele disse na sua palavra. Mas naquele momento Jesus chegou ali e curou aquele cego. E ele mostrou que o instrumento da vergonha dele, o instrumento da maldição que fazia ele ser envergonhado, com aquele instrumento, Jesus mudou a história, Jesus curou. Então, talvez nesta ocasião também, ou você tenha sido envergonhado, talvez você tenha sido humilhado, talvez você tenha sido rejeitado em toda a sua vida, ou por algum momento da sua vida, ou neste momento, talvez você esteja passando assim. Mas Deus diz para você,
eu jamais vou te rejeitar. E com o instrumento que você tem sido envergonhado, o instrumento que para você pode ser maldição, eu vou te honrar. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Então, confie no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Para você que não sabia por que Jesus cuspiu, tá aí a verdadeira história, está aí a resposta. Jesus não rejeita ninguém, Deus não rejeita ninguém. O amor de Deus é perfeito, infinito e eterno. E aquele que tentou te humilhar, tudo aquilo que tentou te envergonhar, te humilhar, te rejeitar, Deus está mudando a tua história a partir de hoje. Amém? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e eu te espero até lá.